Olá pessoal, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez para começarmos a ler mais um livro da Bíblia Sagrada. E o livro que vamos começar a ler hoje é o livro de 1 Reis. Este livro ele conta o fim da história do rei Davi e o início da história do seu filho, o rei Salomão. Além do rei Salomão, este livro ele fala de outros reis que sucederam o rei Davi. Além da história de reis, este livro ele também narra a história do profeta Elias e do profeta Eliseu. Eu espero que juntos possamos aprender muito acerca deste livro, o livro de 1 Reis. Então vamos lá, vamos dar início à leitura deste livro, ok? E hoje, pessoal, vamos ler 1 Reis, capítulo 1, Adonias e o início do reinado de Salomão. Diz assim a palavra de Deus. Quando o rei Davi envelheceu, já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: nós vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então, procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: tenha certeza que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva, pelo Senhor, o teu Deus, seu filho Salomão o sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber de tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar.
Agora eles estão comendo e bebendo com ele e comemorando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez então um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois, acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso do que o meu senhor, o rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e comemorando, de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa esta gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. De lá eles saíram comemorando, e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz: que o rei Salomão me jure que não matará o seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se ele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados, e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. É isso aí, pessoal. 1 Reis, capítulo 1, ele fala sobre a transição de liderança do rei Davi para seu filho Salomão. No capítulo, Davi já está idoso e enfraquecido, e seu filho mais velho, Adonias, tenta usurpar o trono ao proclamar-se rei. No entanto, o profeta Natã
e Batseba, mãe de Salomão, intervêm e asseguram que o sucessor escolhido por Deus seja Salomão. A história destaca a importância da obediência à vontade de Deus e à liderança estabelecida. Nesse capítulo, vemos a importância da fidelidade a Deus e à sua vontade, mesmo em momentos de incerteza e transição. Davi, apesar de idoso, demonstra a sabedoria de submeter-se à direção de Deus e reconhecer o propósito de Deus na sucessão do trono. Isso nos lembra que em nossa própria caminhada devemos confiar na providência de Deus e nos submeter à sua vontade, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Aprendemos com este capítulo que a vontade de Deus prevalece sobre qualquer tentativa humana de autoexaltação ou usurpação de poder. Devemos sim valorizar o que temos, mas precisamos evitar o desejo por aquilo que pertence aos outros. Lembre-se, devemos confiar na soberania de Deus e buscar seguir fielmente seus caminhos, reconhecendo que Ele tem o controle sobre nossas vidas e sobre toda a história, sempre. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, começamos a ler o livro de 1 Reis. Então eu espero que possamos continuar todos os dias lendo juntos a palavra de Deus, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.